Lux et Tenebra. Crônicas de Christian. Capítulo 1. Christian. Segundo Sol de Divisé. Ciclo 2030. Pântano da Desolação. Uma área cheia de armadilhas mortais, areia movediça, plantas venenosas e água envenenada. O aparecimento de terrenos como esse pântano foi mais uma das muitas mudanças que a torre trouxe para o mundo. Por entre as árvores secas e mortas, no solo estéril propício à vegetação venenosa, um menino com aparência abatida corre pela sua vida. Rugidos atemorizantes e cheios de fome ecoam pelo pântano. Ofegante, com todas as suas forças o menino corre, pois sabe que se parar os mortos o alcançarão. E assim ele continuou. Por mais que seu corpo lhe pedisse para desistir, ele continuou correndo por sua vida. Mas o destino tinha um plano diferente para ele. Correndo cegamente, sem discernir o seu caminho, ele caiu diretamente na areia movediça. Seus pés estavam presos e não importava o quanto ele se esforçasse, com suas forças era impossível se soltar. Quanto mais ele tentava sair, mais ele afundava. Em seu rosto só era possível ver desespero. Os rugidos ficaram mais altos. Os mortos pareciam ser tomados de euforia ao farejar o cheiro do medo que exalava pelo ar, e corriam ainda mais rápido em direção à sua presa. Logo, o menino podia ver, correndo em sua direção, 3 dos mortos, criaturas brutais que comem tudo que tem vida. Quanto mais se aproximavam, mais fácil era de discernir suas características. Olhos brancos, sem pupila, não tinham mais cabelos em seu corpo. Seus ouvidos eram atrofiados como se fossem voltados para dentro de suas cabeças. Sua pele era seca como uma múmia e suas roupas estavam destruídas. Neste momento, tudo que o menino poderia contar com eram as palavras da luz. Porém, depois que Verbum deu a luz aos homens, os homens buscaram formas de usá-lo. Os indivíduos que estudavam a luz eram conhecidos como eruditos da luz e eram respeitados por sua sabedoria e tratados como líderes. Por meio de longas meditações, alguns entre esses eruditos descobriram meios de usar as palavras para manifestar o poder da luz. E essas palavras foram nomeadas Verba ex Lux, palavras de luz. Porém, muitos entre eles, cegos pela ganância, guardaram este conhecimento para si, tornando necessário que você pertencesse aos seus grupos para que tivesse acesso aos seus ensinamentos. Alguns poucos indivíduos escolheram espalhar seu conhecimento a todos, mas a grande maioria de gananciosos os suprimiam e os rotulavam como mentirosos e servos da torre. Quando a era das peregrinações começou, o povo seguiu esses líderes, e diversos grupos entre eles tiveram diferentes compreensões das instruções dadas por Albo. Logo, surgiram diversas facções entre os eruditos, e cada facção formou grupos de peregrinos diferentes para ir em busca da Terra Santa, de acordo com seu próprio entendimento. O conhecimento ainda era pouco difundido, e aqueles que seguiam a uma facção mas adquiriam conhecimento da luz por outros meios eram geralmente rejeitados e exilados pela facção como traidores e corrompidos. Essa regra colocava medo nos corações do povo, tornando-os mais submissos e obedientes às facções. E infelizmente, o menino não havia sido aceito por nenhuma facção. Seu nome era Christian, 12 anos, órfão, pobre e fraco. Nenhuma facção das quais ele buscou auxílio o aceitou. Vivendo sozinho em um mundo cheio de perigos e dificuldades, sem saber como usar o poder da luz,
Christian não sentia mais o prazer de viver neste mundo. Vendo a morte diante de si, uma calma inesperada tomou conta de sua mente. Ele fecha seus olhos e relembra do porquê está aqui. Ele estava procurando comida. Sua fome já durava dias. Ele estava faminto e se não se alimentasse, a morte o tomaria para si. Sem que ninguém visse, Christian perseguiu de longe um grupo de peregrinos dos quais ele havia visto no dia anterior durante a sua busca por alimento. Ele tinha esperança de que com eles abrindo caminho para si, ele pudesse, de alguma forma, encontrar alimento ou pudesse ao menos conseguir sobras de alimento daquele grupo. Porém, o que ele não esperava era que o grupo de peregrinos se depararia com uma horda do exército dos corruptos, que logo cercaram o grupo e os aniquilou com seus números. E, infelizmente, mesmo que ele estivesse escondido e fazendo o seu melhor para não ser visto, Christian, durante a sua fuga, foi descoberto por alguns dos mortos, que logo o perseguiram famintos por uma nova presa. Com a intenção de despistá-los, ele correu para o pântano que estava próximo dali. As pessoas locais deram a esse lugar o nome de Pântano da Desolação, mais um dos muitos ambientes que foram envenenados e transformados pela torre. Talvez se Christian soubesse disso, não teria entrado ali e não estaria na atual situação. Um suspiro sai de sua boca. Parece que finalmente chegou o momento. Sua voz parecia estranhamente calma e soava muito madura para sua idade. Então, ele fechou os olhos e se concentrou no sentimento de seu coração, aquele mesmo que Album deixou a todos, e imediatamente ele se viu no seu cor, diante de seu coração envolto por enormes chamas ardentes. No seu coração estava gravado o número 97. Sim, esses eram seus pontos meritórios. Mesmo que com todas as dificuldades, Christian nunca havia sentido ódio ou qualquer rancor contra alguém. Desde que viu aquela luz nos céus e ouviu a voz de Verbum, ele sentiu uma sensação de familiaridade e conforto dentro de seu peito, que jamais havia sentido, junto a um forte desejo de ouvi-lo e vê-lo novamente. Até que Album apareceu. Quando Christian o viu nos céus, ele sentiu seu coração arder e estava certo de que daria tudo só para vê-lo novamente. E isso só se tornou mais forte com o passar do tempo. Sua maior paixão era fechar os olhos e estar diante do fogo abrasador que envolvia seu coração, pois ali, sua fome, suas preocupações e medos pareciam ser consumidas naquela chama, e tudo o que sobrava era paz. Christian estava calmo, pois a morte não mais o assustava, mas também ansioso, pois sentia que quando seu tempo chegasse ao fim, seu maior desejo se realizaria, pois sabia que veria mais uma vez Verbum e Album diante de si, e a ansiedade de vê-los tomava seu coração. O que o impediu de livremente entregar sua vida à morte por todo esse tempo sempre foi a impressão de que perderia algo muito importante se o fizesse. Por isso, sempre deu o seu melhor para sobreviver e seguir em frente mesmo que seu desejo fosse outro. Então, diante das chamas que envolviam seu coração, Christian falou: "Esse é o fim. Em breve verei vossa beleza outra vez mais. Enfim, minha vida chega ao fim. Enfim, posso entregá-la em suas mãos. Album Verbum. Obrigado." Quando Christian falou, um brilho muito forte veio de seu coração. Uma luz dourada que o impedia de abrir seus olhos brilhou por toda a sua volta. Então ele ouviu uma voz que transmitia as mais puras virtudes a todos que a ouviam e dizia: "Quem perde a vida por minha causa, a achará." Quando Christian ouviu a voz, sentiu novamente seu coração arder e logo experimentou a familiaridade que sentiu com Verbum e Album. Cheio de entusiasmo, Christian gritou de volta: "Quem és tu?" A majestosa voz lhe respondeu: "Eu sou Ainus." Quando o nome de Ainus soou pelo seu cor, a luz que brilhava diminuiu aos poucos em direção à sua fonte. Então, quando Christian pôde finalmente abrir os olhos, um grande livro de capa dourada, como o mais puro ouro, estava lá ao lado de seu coração.
Ele olhou à sua volta, tentando encontrar a fonte da voz, mas não a encontrou. Intrigado em relação ao livro, Christian foi em sua direção e estendeu sua mão direita para alcançá-lo. No momento em que sua mão o tocou, o livro, sozinho, abriu-se em sua primeira página, que estava preenchida com escritos incompreensíveis. Era uma linguagem que nenhum homem poderia compreender por si. Esses escritos chamaram muita atenção de Christian, e ele sentia uma certa familiaridade com aquela linguagem, escrita naquela página. Isso só alimentava ainda mais a sua curiosidade. Passando os olhos pelos escritos, ele percebeu que havia uma linha em que de alguma forma ele parecia compreender, mesmo que não reconhecesse aquela linguagem usada para compor esses escritos. Então, voltando seus olhos para essa linha, Christian tentou ler, e sua boca pronunciou: "Que haja luz." No mesmo instante, Christian saiu do seu core e abriu os olhos. Então, uma coluna de luz dourada desceu dos céus em sua direção, envolvendo a si mesmo e aos 3 mortos que já estavam perto de alcançá-lo. Quando a luz o envolveu, ele sentiu uma sensação confortável tomar conta de si. Suas feridas foram curadas, seu fôlego restaurado e sua fome saciada. Quanto aos mortos, Christian os viu ser incinerados em poderosas chamas, assim como ocorreu na época em que Verbum havia aparecido. Logo Christian se viu sendo elevado da areia movediça, e a luz, que gentilmente o envolvia, o levou à terra firme com muito cuidado, como uma mãe que, com delicadeza, levanta seu filho do chão depois dele cair, enquanto aprendia a andar. Fora da areia movediça, não mais em perigo, Christian começa a sair de seu estado atordoado, e olhando à sua volta, procurando os mortos que o perseguiam, lembrou-se do que lhe aconteceu. Então ele percebeu que a luz não mais o envolvia, tudo parecia ter sido um sonho. Não entendendo o que acabava de acontecer, Christian fecha os olhos novamente para entrar no seu cor. Lá, ele vê seu coração envolto em chamas que pareciam ainda mais fortes do que antes. E ao lado o grande livro dourado. Olhando para seu coração, ele percebe que algo mais mudou. Em seu coração, seus pontos meritórios que anteriormente eram 97, agora eram 100. Então é isso que aconteceu? Mas por que meus pontos subiram de repente? Já fazia tanto tempo que não ocorria nenhuma mudança nos meus pontos meritórios. Lembro-me que muitos eruditos especulavam que algo poderia acontecer com aquelas chamas que chegassem a 100 pontos. Assim como aconteceu com aqueles que chegaram a menos 100. Era sobre isso que falavam? Devo verificar tudo depois. Por agora devo sair deste lugar perigoso. Saindo dali, Christian fez seu caminho para fora do pântano da desolação. No próximo capítulo de Lux et Tenebrae, Livro da Vida.